Muito bom, vamos conversar um pouquinho então sobre, vocês pediram fosse partidos do sistema eleitoral, é isso? Tema difícil. Vamos lá. Primeiro, partido. Bom, a ideia de partido político e tal é uma coisa muito, muito antiga, naturalmente, né? Mas a noção que nós temos hoje de partido é bem diferente do que se considerava partido em outros momentos. Sempre houve, né? Mesmo nas famílias, as pessoas tomam partido. Um fica do lado do pai, outro do lado da mãe, do lado do irmão, outro do lado da irmã. Então, em qualquer comunidade humana, em qualquer relação associativa, quando se trata de uma associação que tem uma certa hierarquia, portanto, o poder não está distribuído igualmente, as pessoas brigam, porque querem saber quem é que vai ter mais poder, menos poder. Então, tomam partido. Não vão muito para trás na história, porque não é o caso, mas quando as sociedades são muito reguladas, tradicionalmente, geralmente o poder está associado à idade, né? Os mais velhos têm mais poder, porque têm mais experiência, não sei o quê. Ou se não, a idade, a capacidade bélica, os mais guerreiros, os mais competentes, né? Em certas sociedades, aqui, por exemplo, no Brasil, entre os índios Tupinambá, você tinha o Conselho dos Velhos. Mas quando havia uma briga, uma guerra, é claro que os mais velhos não são os mais competentes para dirigir. Então, são os mais destros, os mais fisicamente poderosos, que assumem o comando e tal. Mas sempre existe uma certa hierarquização. Bom, mas se você tomar sociedades mais complexas, também, da mesma maneira. Mesmo quando formalmente você não tem democracia, liberdade, nem nada, existem brigas, né? Um império absolutista. Mas você tem as facções, um de um lado, outro do outro. Né? São os áulicos, os que estão lá bajulando o rei, uns mais, outros menos, não sei o quê. Quando isso se organiza, também você tem facções. Bom, se nós formos para a história mais recente, no século XIX, por exemplo, na Inglaterra ou na França, toma a França, por exemplo. Quando houve a Revolução Francesa, que vocês estudaram em mais de um momento da vida de vocês, né? Você tinha a Assembleia Nacional, né? Liquidaram o rei, levaram o rei para a guilhotina, não sei o que lá, a família real, tinha um diretório que mandava, não sei o que, mas tem uma Assembleia. Já tinha no tempo do rei. Né? O rei era um senhor absoluto, mas tinha Assembleia. O rei sempre prestava alguma conta à Assembleia. E essa Assembleia, no caso da França, ela tinha aqueles que eram nobres e aqueles que não eram nobres. Participavam da Assembleia em situação diferente. Uns pertenciam ao chamado terceiro Estado, cidadãos comuns. Outros não, eram nobres. Outros eram sacerdotes, eram religiosos. Então, clero, nobreza e terceiro Estado. Eram os três corpos da Assembleia. Mas não necessariamente as pessoas de cada uma dessas organizações se comportavam ou acreditavam nas mesmas coisas. Tinha gente do terceiro Estado, do povo, e alguns da nobreza que pensavam mais parecidos do que outros dos seus grupos respectivos. Então se formavam certas facções. Quando veio a Revolução Francesa, como aqui tinha uma assembleia, eles se sentavam, uns se sentavam mais em cima, eles chamavam a montanha, que eram, na verdade, os mais moderados. E havia os que sentavam do lado esquerdo e do lado direito. Os mais radicais estavam do lado esquerdo. Daí vem até hoje a ideia de que os radicais são de esquerda. Na verdade, vem daí, que na Assembleia da França se organizavam assim. Se for para a Inglaterra, não era diferente. Você tinha um segmento mais conservador, o outro mais liberal. Né? Bom, em toda parte existe isso. Entretanto, na acepção propriamente moderna de partido, só começa a existir um partido quando você tem não apenas essas facções, que no fundo são segmentos, fragmentos dos grupos de poder, mas quando a própria sociedade começa a se organizar para pressionar o poder. Então, os primeiros partidos, propriamente com a expressão moderna de partidos, são os partidos socialistas, trabalhistas, os partidos que tentaram incorporar a população, ou representar, melhor dito do que incorporar, os interesses da população junto aos homens que tomam decisão. E mais tarde, esses partidos se organizaram. Quer dizer, eles passaram a existir não só dentro do Congresso, uma facção dentro do Congresso, mas como ter suas ramificações na sociedade e a ter organizações ligadas à sociedade. Por exemplo, os partidos trabalhistas ingleses. Eles tinham sindicatos, basicamente,
Ele se compunha da forma de sindicatos que se organizavam. O sindicato não é um partido, mas a representação política do sindicato era um partido. No caso que eu estou mencionando, era o Partido Trabalhista, na Inglaterra. Na França houve outros partidos. Então, quando começa a haver partido moderno, você tem já não apenas opiniões que divergem ao redor do núcleo de poder, mas opiniões que se organizam na sociedade para influenciar o núcleo de poder e para fazer com que as suas opiniões prevaleçam. Portanto, o partido supõe pelo menos uma organização, um grupo de pessoas, uma militância, como se diz hoje, que se afiliam a esses partidos, que não são necessariamente representantes do povo, não são deputados, não são senadores, são militantes do partido, são membros do partido, e, portanto, há um certo princípio de organização burocrática, se forma gente que vive para manter o partido no dia a dia, mas que, além disso, se organizam porque acreditam em alguma coisa em comum. Então, o partido requer sempre que você tenha uma certa visão da sociedade. Eu sou favorável a uma sociedade mais igualitária. Eu acho que a sociedade não vai ser igualitária nunca. Ou eu acho que deve haver uma sociedade em que as mulheres mandem mais do que mandam hoje. Um partido mais feminista. Eu acho que não, que o lugar da mulher na política é o outro lado. E por aí vai. Quer dizer, os partidos têm uma visão. Geralmente eles propõem alguma coisa para a sociedade e eles querem que as ideias deles se generalizem, que elas passem a ser aceitas por todo mundo. Né? Então, o partido, para ser verdadeiramente um partido, ele tem que ter uma crença, um valor. Eu acredito em algumas coisas, eu tenho uma visão, eu tenho que pensar como é a sociedade que eu quero que seja boa. Qual é a boa sociedade? Tem uma filosofia. Qual é a melhor sociedade? Como é que eu posso organizar melhor a minha sociedade? Eu não posso ter uma sociedade com muita desigualdade. Então, eu quero organizar uma sociedade que seja menos desigual. Para ser uma sociedade menos desigual, o que eu tenho que fazer? Aumentar o grau de educação para todo mundo, diminuir a concentração de propriedade da terra, cobrar imposto, distribuir esse imposto, etc, etc. Isso é uma visão. Outros vão dizer, não, uma sociedade é boa quando ela é dinâmica, tem que ser eficiente. E para ser eficiente, ela tem que para produzir riqueza, ela tem que estar realmente na mão dos mais competentes. Os mais competentes transformam a eficiência em riqueza e isso é que faz a sociedade avançar. É claro que nem todos os partidos são polares. Então, assim, um é uma coisa, outro é outra coisa. Há uma certa mistura desses pontos de vista em cada partido, mas sempre, quando se pensa num partido, se pensa, pelo menos sociologicamente, deveria pensar nisso. Bom, hoje as sociedades são bem diferentes do que foram aquelas que deram origem aos partidos. Eu disse aqui que partido, na sua noção propriamente moderna, é um partido que coloca os interesses da população como um dos seus objetivos. Eu vou representar os pobres, eu vou representar os trabalhadores, eu vou representar a classe média, eu vou representar os empresários, algo assim. Reitero, não é bem puramente, porque pode representar os dois ao mesmo tempo, mas tem uma certa visão disso. E isso no século XIX era muito nítido. Por quê? Porque a sociedade era muito estruturada em classes e não tinha o que nós chamamos de mobilidade social. O sujeito praticamente nascia numa classe e morria nela. Você pegar a sociedade europeia, já desde o tempo do fim da Idade Média, quando você tem aquelas profissões que se organizam, o sujeito que nasceu funileiro, o filho dele vai ser funileiro, o neto vai ser funileiro, aquilo é quase que um privilégio que ele tem de ser funileiro, e ninguém está pensando em ser advogado. Bom, hoje não é assim. Hoje as pessoas têm enorme mobilidade social. Se você for ver, talvez até entre vocês mesmos, se os pais de vocês estudaram, pai e mãe, tiveram curso superior, tiveram curso primário, provavelmente vocês têm mais instrução do que seus pais. Em média no Brasil, os estudantes têm mais instrução formal do que os pais. A não ser gente propriamente mais de elite, que aí já o pai, o avô, o bisavô, o trisavô, já tinha uma educação formal. Em geral, não. Em geral, por quê? Porque as pessoas estão melhorando de vida. Um país como o Brasil ou como os Estados Unidos, que se compôs basicamente pela migração, o sujeito vem de fora para cá e vem com praticamente sem nada, da mão para a boca, eles chegam aqui, trabalham e ganham, e sobem na vida. Mudam de posição social, o que é muito bom. Quer dizer, tem o que se chama de mobilidade social. Isso faz também, portanto, com que a estrutura da sociedade
seja menos rígida do que foi no passado. Portanto, é mais difícil defender um só setor, porque as pessoas mudam de setor e têm aspirações a mudar de setor. Crescentemente, é difícil ser um partido que defende apenas o interesse dos trabalhadores ou apenas o interesse da classe média. É muito mais fluido. E nas grandes sociedades atuais, democráticas, que são com muita população e que têm uma condição mínima de acesso que se generaliza, ou seja, educação, saúde e até de emprego, quer dizer, um certo bem-estar maior, os partidos foram perdendo a conotação anterior de partidos que eram muito nítidos, uns contra os outros, porque representavam interesses muito contraditórios. Embora esses interesses existam até hoje, a representação é mais fluida. Então, quando você pega pegar um exemplo americano, está havendo uma eleição nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando, todos os jornais estão dando, etc, etc. Ninguém está perguntando se a senhora Hillary Clinton representa que classe social. Nem o senhor Obama, nem o senhor McCain. Obama é negro, mas ele se recusa a dizer eu sou o candidato dos negros. Porque se ele disser eu sou o candidato dos negros, ele vai perder a eleição. Porque os negros são minoria. Ele tem que dizer eu sou negro, eu sou contra a discriminação, mas eu estudei em Harvard e eu estou defendendo o interesse do conjunto do meu país. Bom, então é mais difícil que você veja nessas sociedades mais complexas, mais dinâmicas como são as nossas, posições tão nítidas ligadas com uma situação específica de defesa do interesse de uma classe. Mas isso não quer dizer que não haja diferença entre eles. Se você colocar, por exemplo, o McCain e a Hillary, o McCain e a Hillary provavelmente do ponto de vista de condição social pertencem à mesma camada, classe média alta, com ligações para cima. E a Hillary tem um pouco para baixo também, com a luta de direitos civis, a relação dos Clinton com a questão racial sempre foi muito positiva, com os sindicatos também. Agora, eles brigam por causa da guerra do Vietnã, porque um defende e o outro não quer. Briga por causa do meio ambiente, porque um é favorável a regras mais estritas de defesa do meio ambiente e outros não. Quer dizer, as questões que se colocam não são as mesmas que se colocavam no passado, em função de um estrito interesse de um segmento da sociedade. Geralmente o debate se dá em função de temas que são mais amplos e que cortam mais profundamente a sociedade. Isso não quer dizer que não haja interesses específicos. Nem quer dizer, por exemplo, comparando o McCain com Obama, que o McCain não tem uma penetração em defesa de interesses populares mais autêntica, ele tem, comparado com o Obama. Ele foi senador em Chicago, senador estadual, sempre defendeu os pobres, por consequência os negros e os latinos. O McCain não, é de outra camada. Há diferenças, mas a campanha, quando ela vem, ela divide o país em função de grandes questões que são mais amplas, que não são sequer apenas nacionais, são até internacionais. Meio ambiente é uma questão que não é nacional, é uma questão que pega todo mundo, Bom, então os partidos hoje são mais complicados. Definir o que é um partido hoje é mais difícil do que definir, como eu tentei fazer rapidamente aqui, sem muita sofisticação, o que era o partido na Assembleia Popular Francesa ou o Partido Trabalhista na Inglaterra. Eles são menos nítidos no contorno daqueles a que eles representam e mesmo dos interesses e dos valores que eles defendem. Pega a França de hoje. A França tem uma velha tradição de um partido socialista, tinha de um partido comunista e de partido de direita também. Mas vamos pegar o socialista que está vivo lá até hoje. Dificilmente você pode comparar o que é o Partido Socialista Francês de hoje com o que é o Partido Socialista Francês de há 50 anos. Há 50 anos estava totalmente ligado aos sindicatos e brigava nos sindicatos com os comunistas. Hoje é um partido que tem muito mais professor, escola secundária, de classe média, defende prerrogativas do governo, do Estado, de uma burocracia, defende os interesses dos funcionários, e muito mais do que os interesses de uma camada social desprivilegiada, como era no passado. E na última eleição da França, a candidata, que chamava-se Ségolène Royal, ela até foi muito criticada pelo antigo líder socialista, que é o Jospin, que escreveu um livrinho
sobre isso. Por quê? Porque ela começou a discutir temas que não eram da tradição socialista, que não eram os temas clássicos da tradição socialista. Ou seja, a questão da mulher, a questão da mulher até que os socialistas diziam, mas a questão do meio ambiente, um certo estilo de fazer propaganda, usando marqueteiro. As pessoas passam a tratar de se identificar com gestos simbólicos, com a sociedade, não pelas ideias, muito mais pela maneira de ser do que pela maneira de se expressar. Quer dizer, mesmo na França, que é um partido, uma sociedade onde os partidos têm uma tradição, os partidos já não são a mesma coisa que foram há mais tempo. Muito bem. Como, de qualquer maneira, existem diferenças de visão e de interesse, porque os partidos também não é uma organização de pessoas que simplesmente querem o bem comum, querem poder. Portanto, cada um quer alguma coisa que não é divisível. O poder não é para todo mundo. Ou é meu ou é teu. Eu quero ser presidente da República. O outro também quer, um vai perder, o outro vai ganhar. Você vai brigar. Né? E essa briga pelo poder em si, às vezes ela usa o argumento ideológico, tem uma ideia, para dizer, olha, eu não estou querendo só o poder. Mas às vezes está querendo só o poder. A ideia é a mesma, mas disfarçam, fingem que não é a mesma e no fundo querem só o poder. E isso eu não estou dizendo para criticar, porque é assim na vida. Você tem a ambição de poder, faz parte da vida pública. Quando é só de poder, e ela não se traduz por uma ideia, por uma política, por uma vontade de mudar a sociedade, aí fica mal. Mas existe, muito frequentemente existe. E é preciso ter nas sociedades, quando elas são democráticas, mecanismos pelos quais se decide se dois querem a mesma coisa, ou três ou quatro, quem ganha, como é que leva. Essa é a regra eleitoral. Quando a sociedade é democrática e há um sistema eleitoral, o sistema eleitoral é um conjunto de regras que vai dizer de que maneira, na disputa pelo poder, você vai ganhar esse poder. E parte do suposto que o fundamento final do poder na democracia é o povo. Todo poder emana do povo. Qualquer constituição democrática diz isso. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso não era assim no passado. No passado, ninguém imaginava dizer que tem poder legítimo porque emanou do povo. Não, emanava de Deus. É isso. O poder era era uma ordem divina. E algumas famílias que tinham o representante de Deus na Terra. Alguns eram deuses. Por exemplo, o imperador do Japão. Ele próprio era Deus. Né? E reverenciado como tal. Né? Então, a justificativa do poder, nesse caso, não deriva do povo. Não é o povo quem dá poder ao rei. Em certas circunstâncias, no caso do Brasil, quando nós tivemos o nosso primeiro imperador, houve uma, aspas, aclamação popular. Logo em seguida, os brasileiros achavam que iam ter uma Constituição liberal, portanto democrática. Quando eles começaram a definir uma Constituição muito liberal, o imperador foi lá e fechou a porta da Constituição. E disse, não, quem outorga, quem dá a Constituição ao povo sou eu. Ele, por vontade divina, por ser intermédio, diz ao povo, olha, você tem esses direitos. Na Inglaterra foi diferente, houve uma rebelião para tomar do rei os poderes. Né? Diz, olha, você tem que fazer um compromisso comigo, está bem, você é divino aí, mas eu que sou povo aqui não vou nessa conversa. Eu quero saber qual é o limite do seu poder e qual é o limite do meu, senão eu não te pago imposto. E você só tem poder e possibilidade de atuar se eu tiver meu imposto. E eu só pago o meu imposto se eu tiver direito de falar, através do voto, através da escolha. Bom, hoje, de qualquer maneira, na imensa maioria dos países democráticos, o poder emana do povo. Né? Então, cada um tem uma parcela, teoricamente, igual de poder. Uma pessoa, um voto. Bem, mesmo isso não é muito assim. Pega o caso do Brasil. No caso do Brasil, nós tivemos recentemente, não faz muitos anos, eu participei disso, uma luta imensa para ter eleição direta. Para o presidente da República ser eleito pelo povo. No passado era até 1946, até 64, quer dizer, desde de 46 a 64, desde o fim da ditadura do Getúlio até o fim do governo do João Goulart, pela ditadura militar, você acabou com eleição. Teve eleição. Depois, de 64 em diante, acabou com eleição. Para voltar a ter eleição foram muitos anos. Finalmente nós conseguimos, o primeiro presidente eleito pelo povo foi em 89, sendo que o último eleito teria sido
o Jango, que foi eleito em 60. Portanto, levou quase, 30 anos sem ter eleição de presidente. Muito bem. Então, a eleição do presidente, no caso do Brasil, é feita dessa maneira mais simples e direta. Cada eleitor vai lá e vota. Mesmo esse processo de que cada um vai lá e vota, não foi tão simples de conseguir. Primeiro, quando se começou a discutir como é que se faz isso, tem eleição e tal, mesmo no Brasil, mesmo no Império, uma eleição para as câmaras, não para o rei, obviamente, que não tem eleição, só podia votar quem tivesse um certo nível de renda. Senão, não. Os escravos não votavam, porque o escravo, no Brasil, não era pessoa. Chamava-se instrumentum vocalis. Objeto que fala, instrumento que fala. Não era pessoa, não era gente. Imagina como são as concepções atrasadas, mas era assim. Né? Bom, então não votavam. Depois a questão das mulheres. As mulheres começaram a votar muito recentemente. No Brasil até que há mais tempo do que em muitos países. Mas não foi, só votavam os homens com alguma propriedade, havia várias restrições. Para você criar realmente o que se chama o sufrágio universal, quer dizer que todo mundo vota e tem direito a voto, foi uma luta de um século. Já depois você tem ideias mais ou menos democráticas funcionando. Você ampliar o que se chama cidadania. Quem é cidadão? Cidadão é quem tem o direito de votar. Tá? A cidadania era imperfeita. Até que ela fosse perfeita. O último passo importante foi dado na Constituição nossa, a última, de 89. Eu era constituinte, participei disso, que é o seguinte: maiores de 16 anos podem votar. Antigamente não podia, era 18. Em certos países é 21. Quer dizer, há limitações para saber quem é o cidadão, quem é que vota. O segundo passo importante também foi na Constituição de 89. O analfabeto vota, porque não podia votar. Não podia votar o que se chamava praça de pré, quer dizer, o soldado. Não tinha voto. Então, não é tão simples imaginar que todo mundo vota. Isso é um ideal. Nós avançamos muito no Brasil nesse ideal. Hoje nós temos, eu creio que ao redor de 125 milhões de brasileiros que podem votar. Né? O que é bastante, porque a população é 185, mas tem crianças, e tem gente de mais de 70 anos, não sabe qual é a idade limite. Limite não tem, mas que você não é mais obrigado a votar, enfim. Nós temos um eleitorado grande, importante. Mas se isso é assim para o sistema do presidente, portanto você precisa de leis, precisa de um sistema eleitoral para dizer quem vota e quem não vota, é muito mais complicado quando você trata de fazer eleição dos partidos para as assembleias, para as câmaras. Por quê? Porque o Brasil é uma federação, como os Estados Unidos. Então você tem aqui estados. E como é que você vai definir quem vota em função da diversidade de população nos estados? São Paulo hoje deve ter quanto por cento da população do Brasil? Você sabe melhor do que eu. Deve ser 40 milhões sobre 180, não é isso? Quase 30% da população do Brasil, é isso? Bom, se a Câmara de Deputados ela tem 513 parlamentares, vamos supor que fosse 500. Se fosse 30%, São Paulo teria direito a 150 parlamentares. Mas não tem só 70. Depois você pega alguns estados, como os novos estados, Amapá, Roraima, que tem uma população mínima, menor que um bairro de São Paulo. Eles têm 8 cada estado, porque a Constituição estipulou que cada estado tem que ter no mínimo 8 deputados e no máximo 70. Portanto, há uma certa desproporção entre o número de habitantes e o número de deputados. Isso distorce o poder relativo das pessoas. Né? Em tese, na Câmara dos Representantes do Povo, devia ser proporcional. Por que não é proporcional? Porque o peso de São Paulo e outros grandes estados seria enorme e esmagaria o peso dos outros estados. Bem, nos Estados Unidos é o mesmo problema. Nos Estados Unidos, entretanto, eles são até mais abertos do que aqui, porque eles mudam a legislação cada 2 anos. Quando há censo, altera o número de representantes por estado. Mas aqui, como os estados pequenos não querem perder o número de representantes, você tendo que manter 8 por estado, já introduz uma distorção enorme. O voto de quem vota no Amapá ou em Roraima
ou no Acre vale mais do que quem vota em São Paulo. Então, não é bem democrático desse ponto de vista. Mas é assim, isso em quase todos os países há algum tipo de distorção na representação. Nos Estados Unidos, embora eu tenha dito que a representação na Assembleia, no Congresso americano, é mais equilibrada do que a nossa, entretanto, no voto de presidente da República, vocês viram quando o Al Gore foi candidato outra vez e perdeu. Ele ganhou do ponto de vista de número de votos. Mas nos Estados Unidos, vocês estão assistindo agora o que eles chamam lá de primárias, né? Que se dão em vários estados. E cada estado nos Estados Unidos tem um número de representantes num colégio eleitoral que é variável. E são esses representantes que votam para o presidente. Então você tem nos Estados Unidos o voto popular, onde ganha o candidato A. E, eventualmente, no colégio eleitoral pode ganhar o candidato B. Porque os estados que eles representam, nos quais eles ganharam, aquele que foi eleito ganhou, tem mais peso que o outro. No caso dos Estados Unidos, foi a discussão sobre os votos da Flórida, no fim. Porque se o Gore tivesse ganho na Flórida, ganhava a eleição. Como não ganhou na Flórida, perdeu a eleição, embora ele tivesse tido mais votos que o Bush. E perdeu a eleição. Aceitaram que foi assim, porque a regra é essa. A regra tem essa proporcionalidade esquisita. A coisa americana é muito esquisita. Você vê agora mesmo nas primárias, alguns estados elegem proporcionalmente seus representantes, outros não. É cara ou coroa. Quem ganhou naquele estado leva todos os representantes. Se um candidato ganhou no estado X, esse estado X tem um voto majoritário, quer dizer, quem ganhou por um voto a mais tem todos os representantes, dá uma vantagem enorme para esse. Enquanto que em outros estados é proporcional. É uma confusão. Ou seja, não há sistema eleitoral perfeito, né? No caso brasileiro, nós teríamos, além da Câmara e das câmaras estaduais, governadores, etc., mas repete um pouco essa mesma história, nós temos o Senado. Qual é a diferença fundamental entre o Senado e a Câmara, especialmente nos países de regime presidencialista, ou seja, regimes dos quais o presidente é eleito diretamente pelo povo e o presidente tem poder sobre seus ministros, é ele quem nomeia os ministros, não é o Congresso. E não tem primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o próprio presidente. Isso, pouquíssimos países são assim. A América Latina quase toda, mas na Europa quase não tem nenhum. Todos têm primeiro-ministro. Mesmo quando tem presidente eleito, como na França ou como em Portugal, se na eleição para a Câmara um partido diferente do partido do presidente ganhar a eleição, o primeiro-ministro, que é quem vai ter o poder de governar mesmo, vai pertencer a um partido diferente do partido do presidente. No Brasil, não. No Brasil, o presidente tem todos os poderes, que ele faz o que quiser, ele nomeia seus ministros. Inclusive, ele não tem por que reunir os ministros, reúne quando ele quer, porque quem manda é o presidente, né? Bom, mas no caso do país como o Brasil, você tem, além disso, que isso aqui é uma federação. São vários estados. E esses estados precisam ter um local no qual eles equilibram os seus interesses. Eu já disse aqui que a Câmara dos Representantes não é propriamente equilibrada por causa das distorções de população e do número de representantes. No Senado é equilibrado. Cada estado tem o mesmo número de senadores. No caso do Brasil, são 3. Então, tanto faz seja São Paulo, como seja Paraíba, ou Rio Grande, ou a Conchinchina, tem 3. Bom, nos Estados Unidos é assim também. Lá, eu acho que são 2. Cada estado tem 2. Aqui eram 2, passou para 3 para acomodar. Mas cada estado tem o mesmo número de representantes. Por quê? Isso garante que, ainda que que a Câmara tenha uma votação onde o peso da população influencie muito, ou seja, os grandes estados têm muito peso, São Paulo, Minas e Rio, juntos, podem ter muita força, quando chegar no Senado, não, tem que haver uma negociação, porque os senadores representam cada estado. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, senão, quando você vai fazer um tributo, imposto, né, a tendência será dos estados grandes massacrarem os pequenos. Chega no Senado, isso não acontece. Porque o senador do estado pequeno é igual ao senador do estado grande. Eu fui senador, eu tive 6 milhões de votos em São Paulo. Todos os senadores do Nordeste juntos não tiveram 6 milhões de votos. Isso não tinha a menor importância. Eu era tão senador quanto eles. Não mais nem menos, é igual. E tem que ser, porque eu estou representando São Paulo. O outro está representando a Paraíba. Não é o povo da Paraíba, né? O senador não representa o povo, embora ele seja votado pelo povo.
Ele representa os interesses do Estado, da província. Quem representa os interesses da população é a Câmara de Representantes. Essas regras eleitorais são muito complicadas. Por quê? Porque aí eu não vou entrar em detalhe, porque vocês vão ficar muito aborrecidos. Pelo seguinte, tem muitas maneiras de você organizar uma eleição. No nosso caso, eu vou dizer uma palavra que não é bonita, chama-se assim, proporcional uninominal. Nosso sistema é um sistema eleitoral proporcional uninominal. Trocado em miúdos quer dizer o seguinte: quando cada paulista vai votar, cada eleitor de São Paulo vai votar, ele vai ter que escolher um nome. Mas esse nome tem que ser de um partido. E mesmo que o nome que ele escolheu seja colocado entre os bem colocados, se o partido não for bem colocado, ele não vai ser eleito. Porque a distribuição das cadeiras na Câmara se faz de acordo com a proporção de votos que o partido obteve. Para dizer mais diretamente, dando um exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais. Se nós tivéssemos 10 partidos, cada candidato ia lançar, pela regra é o seguinte, cada candidato pode lançar o dobro, como é que é? Pode lançar 105 deputados. 70 dividido por 2, é 70 mais 35. Pode lançar o número de cadeiras mais metade. São 70 cadeiras, mais metade, mais 35, 105. Cada partido apresenta 105 candidatos. Se forem 10 partidos, são 1.050 candidatos, que vão pegar voto no estado inteiro, entre 28 e 30 milhões de eleitores. Não é isso? Como é que você sabe quem foi eleito e quem não foi eleito? Primeiro você tem que saber, cada um desses 10 partidos, quanto por cento dos votos teve. Vamos supor que um partido tenha tido 20% dos votos. Esse partido vai eleger 14 deputados, porque são 70, 20% de 70 são 14 deputados. Quais 14? Os primeiros 14 na lista daquele partido. Quem teve mais votos naquele partido, até 14, está eleito deputado. Pode acontecer que o 14º desse partido tenha menos voto do que o quarto de um outro partido que só elegeu 2%, só teve 2%. Então esse quem teve só 2% vai votar 1,7%, um só, parlamentar. Então, aquele que teve mais voto não vai para a Câmara. Quem vai para a Câmara é o do outro partido, embora tenha tido menos voto. Então, há sempre distorções. Isso não é aqui no Brasil. Em toda parte, não há nenhum sistema perfeito. Bem, se o sistema não for assim, ele representa, não estou dizendo que não tem legitimidade, porque o que é legítimo? Porque a lei manda que seja assim, você respeita a lei, é como o Bush. Foi eleito daquela maneira, quer dizer, ele perdeu no voto direto, mas foi eleito pela regra que o voto lá é do colégio eleitoral. Aqui também, se o deputado obteve votos dentro da regra do jogo, ele está eleito, embora ele tenha tido menos voto que o outro. Aqui teve um caso escandaloso de um deputado que já morreu agora, aquele que, meu nome é Enéas, que elegeu 5 deputados. Ele teve uma votação enorme, os outros não tiveram nada. Mas ele arrastou o voto dos outros. Então, a democracia tem sempre alguma imperfeição desse tipo. No Senado é a mesma coisa. Você se elege senador e você indica um suplente. Hoje, no Senado, tem uns 10 a 12 ou mais que não tiveram um voto. Por quê? Porque os senadores que ganharam viraram governadores, são ministros, se afastam. Aí vai o suplente não teve voto. Então, nunca é totalmente perfeito o sistema eleitoral. É uma aproximação. E se discute qual é o melhor sistema. Eu, por exemplo, sou contrário ao sistema brasileiro. Eu acho que devia ser um sistema proporcional, mas isso é matéria de opinião. A lei diz que é do jeito que é, não posso reclamar. Tem que tentar mudar a lei se os outros se convencerem. Fazer um sistema que seja chamado majoritário. Na França, por exemplo, o sistema é majoritário. Como é que se faz isso? Em vez de você ter, em São Paulo, 1.050 candidatos disputando a eleição no estado inteiro, você divide o estado, como são 70 cadeiras, em 70 pedaços. E em cada um desses pedaços, cada partido apresenta um só candidato. Quem tiver a maioria dos votos, às vezes põe uma regra, tem que ser metade mais um dos votos, então se faz 2 turnos, pode complicar. É que é o eleito deputado. Enfim, há uma variabilidade enorme, eu não quero cansar vocês com os detalhes,
Quero apenas mostrar que a democracia é um sistema que vai se aproximando de ter alguma coisa parecida com a representação, com a delegação do voto. Você vota, eu voto em você, portanto, você representa a minha vontade. Isso é o sistema da democracia. Mas é mais ou menos, porque tem sempre essa possibilidade de não ser completa, havia algum tipo de distorção. Por outro lado, existem pessoas que acham que para realmente a democracia ser a representação da vontade da população, tem que haver o que eles chamam da recall. O eleitor pode tirar você do Congresso. Ou seja, se você não se comportou bem, faz um certo número, faz um plebiscito. Nos Estados Unidos aconteceu isso, na Califórnia. Tiraram o governador. Nos Estados Unidos tem essa possibilidade. Se um certo número de eleitores pede um plebiscito, no meio do mandato faz o plebiscito e interrompe o mandato. Tem riscos isso, que criam enorme instabilidade. As pessoas começam a acusar falsamente quem está exercendo o poder para poder tirar de lá, vem acusações. Nada é perfeito. Em política não há perfeição. É uma tentativa permanente de tentar chegar ao que há de melhor. Como diziam historicamente ou tradicionalmente, a democracia é o pior regime só porque é o melhor do que todos os outros. Né? Quer dizer, porque pelo menos assegura algum grau de participação popular, de vontade popular, etc, etc. E é muito importante, com isso eu vou terminando para vocês me fazerem algumas perguntas, é muito importante ter sempre em mente o seguinte, o fundamento de tudo isso é que o soberano é o povo. O soberano não é mais o rei, não é pela vontade divina, não é pela tradição, é pela vontade do povo. O soberano é o povo. Então, isso é fundamental. Tem que sempre haver um momento em que o povo é consultado. Portanto, tem que haver eleições periódicas. Ponto 2. Se o sistema é democrático, o fato da vontade de ser soberana do povo estar representada não quer dizer que quem a represente tenha o direito de esmagar a vontade dos outros. Ou seja, é um sistema pelo qual, embora se respeite o comando da maioria, a maioria tem que respeitar os direitos da minoria. Há sempre um certo jogo. Terceiro, é um sistema no qual o poder não deve ser concentrado. Se o presidente é muito forte, como é o caso do Brasil, e é eleito, é preciso que o Congresso também seja forte para segurar o presidente. E, além disso, quando há impasse, tem que ter um terceiro poder, que é o judiciário, que, em última palavra, é quem decide, como é no Brasil. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele tem um poder, de certa maneira, maior que todos, porque ele pode anular uma lei. Mesmo que tenha sido votada, etc. Essa lei não vale porque ela não está de acordo com a Constituição. Então ele interpreta e anula. Ou quando um dos poderes extrapola, o outro poder vai ao Congresso e diz, olha, ao Supremo Tribunal, diz, olha aqui, está extrapolando, ele não pode fazer isso. E o Supremo toma a decisão. Ou seja, é um regime que requer equilíbrios. Os americanos chamam checks and balances, que é testar e equilibrar, e balancear. Né? Um famoso francês chamado Montesquieu foi quem propôs isso. Tem que ter o poder deve ser dividido e harmônico. Você não pode ser concentrado numa pessoa, nem numa instituição só. Tem que ter pesos e contrapesos, deve ser harmônico, deve estar embasado na vontade do povo. Quem a recebe não tem o direito de esmagar aqueles que estão do outro lado, tem que respeitar a minoria, e é preciso que haja uma certa regularidade na volta à consulta popular. Saber se está de acordo ou quer mudar. Cada 4 anos, cada 5 anos. Tem reeleição, não tem reeleição. Isso é variável. Tem que definir a regra, mas não pode ser indefinido. Não pode ser para sempre. Mesmo que seja com o voto. Tem que haver sempre uma possibilidade, tem um limite de quanto dura o mandato. 1 vez, 2 vezes, mais do que 2 é difícil. Eu não conheço nenhuma democracia que aceite. No sistema presidencialista. O sistema parlamentarista é diferente. Não vou entrar em detalhes, aí não, o presidente varia e a Câmara tem outra regra. Mas, enfim. Agora, por fim, também é razoável que se imagine que, na medida que a sociedade se tornou mais complexa, que não bastam essas regras para você dizer que uma sociedade está se democratizando. É preciso que haja a possibilidade dos cidadãos participarem mais diretamente dos processos de decisão. Isso se dá de várias maneiras. A maneira clássica é consulta popular. Quer dizer, faz um plebiscito. Então, nós queremos mudar o regime do Brasil de ser presidencial para ser parlamentarista ou mesmo monárquico. Faz uma consulta ao povo. Já fizemos aqui no Brasil. Né? Em certas circunstâncias, o porte de arma de fogo é legítimo ou não? Foi feita a consulta ao povo.
né? Plebiscito. Quando o regime é democrático, para fazer um plebiscito é preciso que o Congresso aprove e tenha iniciativa. Por quê? Para evitar a concentração de poder com o presidente. O presidente tem sempre mais poder que todos. Então, quando ele abusa do poder, ele tem a televisão à disposição dele, ele fala para o povo. Se ele tiver o direito também dele mesmo chamar o plebiscito, ele se eterniza. Ele começa a discutir direto com o povo e deixa de lado o Congresso e o Judiciário. É por isso que a ideia de é mais democrático fazer plebiscito. Depende. Quando o Congresso decide fazer um plebiscito sobre uma questão específica, sim. Se o poder do presidente for de chamar plebiscito a toda hora, isso é uma democracia, é uma ditadura disfarçada. Sob a aparência de democracia, mas no fundo é o exercício do poder pessoal, usando a voz do povo para legitimar o que ele quer, porque ele tem meios de persuadir o povo pelos poderes que concentra. O que não quer dizer que o plebiscito não seja democrático, nas circunstâncias que eu disse. Mas há outros mecanismos de participação que a sociedade moderna requer. Por exemplo, você hoje dificilmente aprova uma lei importante sem antes colocar na internet. O governo, antes de mandar a lei para o Congresso, põe na internet seu propósito de lei e espera a reação para modificar. Quando ela vai para o Congresso, mesmo que vá já passado por essa hearing, ou escuta pública, o Congresso faz a mesma coisa, faz audiências públicas. Chama os interessados, você vê que todo dia tem comissões no Congresso debatendo. Né? Se for um caso controverso, aborto, por exemplo, é uma confusão danada. Tem que fazer muitos hearings, não sei o que lá, um é a favor, outro é contra, não sei o que. Mas não precisa ser tão dramático quanto o aborto, mesmo temas mais simples, o Congresso toda hora faz consultas, ouve, o povo é ouvido. E na nossa Constituição tem uma emenda que é interessante, que é o seguinte, valem emendas populares. Quer dizer, a população sem partido, se fizer, eu não me lembro exatamente qual é o número, digamos 1 milhão de assinaturas de um projeto de lei, o Congresso tem que tomar em consideração. E essa lei vai tramitar no Congresso. Já houve aprovação de leis por emenda popular. Em certas circunstâncias, se trata de introduzir mecanismos que aumentem a participação da população na decisão do orçamento participativo. São mecanismos normais de uma democracia que se aperfeiçoa. Né? Em outros casos, por exemplo, a definição tem uma lei importante sobre o Código de Infância e Juventude, foram criados o que se chama de conselhos tutelares. Quer dizer, conselhos que a comunidade elege para poder saber que a verba vai ser aplicada assim, o assado, em certas organizações sociais. Nós ainda estamos engatinhando no Brasil em matéria de ampliar as formas de participação. Mas já começa a existir. Por exemplo, mesmo na merenda escolar, ou certos gastos da escola, a comunidade, as famílias podem se organizar e discutir a aplicação do recurso. Todo o sistema de saúde brasileiro supõe a existência de conselhos populares, que não funcionam. Mas não funcionam porque a lei seja ruim, porque a sociedade não está ainda suficientemente cobrativa para se organizar e cobrar. E muito frequentemente são interesses corporativos, ou às vezes de partido, que ocupam essas posições, e em vez de ser um processo realmente de abrir a discussão, é um processo de indução de uma vontade específica de um partido do interesse corporativo. Mas em suma é isso. Eu acho que, dito isso, se nós olharmos a história do Brasil, o progresso havido no Brasil em termos de ampliação democrática foi muito grande. Vocês talvez não tenham a sensação disso, porque já viveram, já tomaram consciência da vida na democracia. Mas para alguns mais velhos aqui do que eu, como a Daniele, então sabemos que não é assim, que isso aqui não foi sempre assim, e que houve momentos em que não havia nada disso, e que houve momentos em que a própria democracia existia, mas não era tão aberta como é hoje, e, portanto, nós estamos avançando, e hoje com os meios de comunicação, você vê que praticamente os governantes são obrigados a explicar tudo. A imprensa hoje cobra de você o que você fez e o que você não fez. E às vezes inventa para cobrar, mas de qualquer maneira cobra. Então você crescentemente tem que render explicações, prestar contas. E essa é uma característica fundamental da democracia moderna, é a prestação de contas. Ela tem que ser cada vez mais transparente. O governante faz, diz baseado no que ele fez, com que objetivo e por que ele fez e explica os resultados. Isso em tese. Na prática não é bem assim, mas crescentemente nós vamos nos aproximando de uma situação mais democrática. É isso que eu queria rapidamente transmitir a vocês sobre essa questão delicada do que é partidos e eleições e democracia.